Efésios capítulo 5. No capítulo 5 de Efésios, Paulo, ele vai nos mostrar que a vida cristã não envolve apenas o andar digno da nossa vocação e o andar de maneira diferente dos gentios, mas também o andar em amor. Paulo ele vai nos mostrar a caminhada do amor, porque nós, sendo cristãos, filhos amados de Deus, tendo experimentados o amor de Deus, nós temos um padrão a ser vivido, que é o amor de Deus. E ele diz aqui no versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui Paulo, ele traz a ideia exatamente como as criancinhas aprendem imitando seus pais. Assim devemos ser imitadores de Deus, pois Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. E ele diz no versículo 2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aqui Paulo fala que o nosso modo de viver deve ser o amor, andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Cristo, ele se entregou na cruz do Calvário por causa de nós. E ele se entregou como uma oferta e sacrifício a Deus. Cristo, ele se entregou como uma oferta e sacrifício a Deus, em favor dos nossos pecados. Aqui traz a ideia, que nós vamos ver que Paulo fala em aroma suave, é um aroma agradável a Deus, isto é, Deus se agradou com a oferta e o sacrifício de Cristo, porque isso tornou possível a redenção de sua criação caída, como está lá em Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 24, traz a ideia do cheiro suave do livro de Levítico, que prefigurava um alto sacrifício voluntário de Cristo a Deus. E Paulo, ele fala aqui no versículo 3 a 4, de 6 pecados comuns, mas condenados. E ele diz aqui: mas a prostituição. Essa termo prostituição significa um termo generalizado para a imoralidade sexual. E ele vai dizer também, e toda a impureza, que também entra nesse termo de imoralidade sexual. E ele diz, ou avareza. Avareza é o amor ao dinheiro, a ganância pelo dinheiro, de querer mais, possuir mais. E ele diz aos Efésios: nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. O apóstolo Paulo fala que isso não, além de não ter na vida dos cristãos, isso também não pode ser assunto de conversas ao qual eles venham a dialogar. Então isso mostra, esses tipos de pecado não pode estar na boca do cristão, nem se nomine no meio de vós, porque isso não convém a santos. Quer dizer, a ligação com esse pecado é contrária à vontade de Deus. Então, há um perigo de alguém experimentar o amor de Deus e viver dessa forma indigna, cometendo tais pecados. Hoje nós vemos os cristãos no meio de conversas tolas, conversas imorais, e nós não podemos fazer parte dessas conversas.
Nós não podemos estar no meio dessas falácias. Nós devemos tomar cuidado, porque ele diz, como convém aos santos. Nós somos separados para Deus. Nós devemos saber o que é próprio e conveniente à nossa elevada posição em Cristo Jesus, como cristãos. E ele diz aqui no versículo 4, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém antes ações de graças. Aqui Paulo, ele fala de alguns pecados. E ele vai dizer aqui a respeito de, ele diz no versículo 4, nem torpezas. Torpeza significa infâmia, vergonha, palavras de infâmia, palavras de vergonha. Parvoíces são conversas tolas. Chocarrices são conversações obscenas e ofensivas, indecências. O apóstolo Paulo fala que estas coisas que não convém está na vida do cristão. Antes, ações de graça. Isso é maravilhoso. O antídoto para o cristão é a ação de graça. Em vez dele viver dessa forma, ele deve viver uma vida em ação de graças. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 5, que ele diz assim, ó, bem sabeis que nenhum fornicador, nenhum impuro, nenhum avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, de Deus. Aqui o apóstolo Paulo mostra que esse tipo de pecador, que foi incluído na mesma qualificação do lado imoral e do devasso, a maneira de Deus classificar os pecados não é igual a nós. Diante dele, todos os pecados são odiosos. Devemos aprender a encarar os pecados como ele faz. E ele diz aqui que essas pessoas que praticam os pecados da fornicação, da impureza, da avareza, da idolatria, porque aqueles que são avarentos, aqueles que amam ao dinheiro, eles servem ao dinheiro, eles têm o dinheiro como seu Deus. Os fornicadores, aqueles que são inclinados a pecados sexuais. Aos impuros, aqueles que têm a mente e o coração contaminados pelo pecado. Essas pessoas, a palavra de Deus fala que o qual essas pessoas têm, nenhum deles terá herança no reino de Cristo e de Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. As pessoas que praticam tais pecados ficarão do lado de fora. E ele diz no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, palavras vazias, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Com palavras vãs, isto é, palavras vazias,
palavras sem significados. Os filhos da desobediência são aqueles que vivem na prática do pecado. São aqueles que agradam, e satisfazem os desejos da sua carne. E a palavra de Deus fala que para eles não serem enganados, porque muitos cristãos às vezes estão dentro da igreja e dependendo da liderança, faz com que eles venham continuar a viver na prática do pecado, mesmo agora estando em Cristo Jesus, continuando a viver a velha maneira, a velha natureza, satisfazendo os desejos da sua própria carne, do velho homem, da velha mulher. E Paulo, ele traz essa exortação à igreja de Éfeso, para eles não serem enganados, porque as pessoas que praticam tais práticas, eles serão alvo do juízo de Deus, da ira de Deus. E a ira de Deus, ela acontece de duas maneiras, como está em Romanos capítulo 1, É uma maneira de Deus aplicar o juízo dele, que é entregando a pessoa a ela mesma, aos seus próprios desejos, suas próprias vontades. É uma maneira de Deus, ele derramar o juízo dele sobre a vida de uma pessoa, fazendo com que ela venha satisfazer os seus desejos, satisfazer as suas vontades pecaminosas, viver a maneira que ela quer, entregando ela a ela mesma. Isso é uma maneira de Deus aplicar o juízo dele. E a segunda maneira de Deus aplicar o juízo dele está em Apocalipse capítulo 22. É deixando de fora pessoas que praticam tais pecados. Essas pessoas que vivem nas práticas desses pecados, elas ficarão de fora. Ficarão de fora do reino de Deus. Elas não entrarão. Assim também como Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo fala uma lista de pessoas que praticam obras da carne, que também ficarão de fora do reino de Deus. Então, a outra maneira de Deus aplicar o juízo é que essas pessoas ficarão de fora do reino de Deus. Pessoas que praticam tais práticas. E o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 7 para os Efésios: portanto, não sejais participantes com eles. Aqui Paulo, ele está dizendo para eles: parem de ser companheiro deles, para de querer viver com eles, para de querer andar ao lado deles, pessoas que estão praticando tais práticas, porque Deus os entregou a eles mesmos. E essas práticas, elas trarão juízo de Deus e eles ficarão de fora do reino de Deus. Então, parem de ser companheiro deles. O que nós temos que entender é como Jesus, ele orou em João 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E ele diz no versículo 16 de João 17, não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Jesus, ele não orou pedindo para que o Pai tirasse os seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal. Nós não somos proibidos de conviver com essas pessoas, mas nós não podemos ser companheiros deles. Nós não podemos caminhar ao lado deles, porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então nós, como cristãos, devemos vigiar. Nós não temos como sair do convívio deles, porque nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Nós temos que influenciar através do nosso viver cristão, e não ser influenciado, e não caminhar ao lado deles
É isso que Paulo está dizendo para os filipenses, para os efésios e assim para nós. Nós devemos vigiar nesse respeito. E ele diz aqui no versículo 8, porque outrora